Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática de resolução da prova do Enem 2020. Essa aqui foi a questão 140 da prova cinza. Foi uma questão fácil porque a gente trabalhou aqui na revisão uma semana antes dessa prova acontecer, tá? Então vamos lá, vamos ver o que foi pedido aqui. Nessa questão 140 diz o seguinte, ó, vamos pegar aqui o apontador, né? É uma questão extremamente simples, tá, gente? E basta que vocês conheçam a fórmula do nosso lucro, a fórmula que envolve lucro, receita e custo de uma empresa, tá, gente? E isso foi bem batido aqui. Um administrador resolve estudar o lucro de uma empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em uma função da quantidade dos itens produzidos. Beleza? Então a gente tem aqui uma curva que mostra a receita e uma curva que mostra o custo, tá, da produção de um determinado produto. O que é a receita, gente? A receita é aquilo que entra na empresa, tá? Então, quando tu vende, vamos supor que tu fabrique lápis, tá? Beleza. Então, a receita é quanto que tu ganha nas vendas desse lápis. Só que o custo é quanto que tu gasta para poder fabricar um artigo, ou seja, um lápis, né? Então, aqui a quantidade vai aumentando, evidentemente o teu custo vai aumentando, mas chega uma hora que essas coisas mudam, né? Então, o que acontece aqui, gente? Por que muda? Porque às vezes a gente precisa contratar mais funcionários, então a receita cai de acordo com a quantidade, com a tua produção. As pessoas pensam assim, quanto mais eu vender, mais eu lucro. Depende, porque se eu tiver uma empresa com limitações, eu preciso contratar mais, eu preciso de repente fazer uma área maior, né, comprar uma empresa maior para produzir mais, então isso vai aumentar os meus custos. Então, de acordo com a produção, isso pode mudar, como a gente está vendo aqui no gráfico, tá? E, gente, a gente trabalhou muito pesado nisso, que esse tipo de questão sempre cai. O lucro, gente, lucro é aquilo que sobra, tá? É a sobra da receita e o custo. Então, eu tenho o que entra, que é a receita. Eu tenho o que eu gasto, que é o custo. Então, se eu tirar o que entra menos o que eu gasto, sobra, é o lucro, tá? Às vezes esse lucro pode ser prejuízo, né? Porque, de repente, a minha receita é menor que o custo. Mas, então, a gente vai ver exatamente isso na interpretação desse gráfico. Então, observe aqui que a gente tem dois pontos aqui cruciais. Eu coloquei L de x igual a R de x menos C de x aqui, para representar o lucro, né, por uma função L de x, receita por uma função R de x e custo também, tá? Então vejam que a gente tem aqui dois pontos, que é esse ponto aqui, ó, onde elas se igualam, tá? Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então observe que essa função de cima aqui, ó, que começa em cima, é a função custo. Então vejam que o custo aqui, ó, ele é maior, né? Então, como o custo aqui é maior, gente, eu preciso entender que a receita tem que ser maior, tá? Onde? Onde é que a receita tem que ser maior? Quando eu tenho um lucro. Quando o meu custo é maior, eu terei prejuízo, né? Então, vejam só. O lucro é determinado pela diferença receita menos o custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade dos itens produzidos é. Então, eu quero identificar aqui, gente, ó, qual desses gráficos que seria correspondente a essa estrutura aqui. Observe que o meu custo aqui, ó, ele é maior aqui, de 0, ou melhor, de 5 até 15. Então, nós temos que entender o seguinte, ó, o lucro é negativo no momento em que eu tenho de 5 até 15, tá, gente? Tá? De 5 até 15 quantidades de itens produzidos, por exemplo, poderia ser a quantidade de lápis produzidos. E o lucro vai ser positivo exatamente quando, ó, depois de 15 produtos, ó. Porque aí a minha receita, ó, é sempre maior. E se esse número é sempre maior, esse valor aqui vai ser sempre maior. Porque isso aqui é uma diferença. Se eu tenho um número maior que esse, se eu fizer a diferença, vai dar um número positivo. Agora, se for o contrário, dá um número negativo. Então é isso que eu tenho que procurar nesses gráficos aqui. Verificar em qual momento eu tenho isso aqui, lucro negativo e lucro positivo. Observe que, obrigatoriamente, aqui de 5 a 15 tem que dar o quê? Tem que dar negativo. Então eu vou procurar um grupo, uma alternativa que me mostre isso. Vejo que nessa alternativa A aqui, ó, de 5 a 15, ó, o meu lucro é negativo. E depois de 15, ó, observe que meu lucro é positivo. Agora já aqui, ó, gente, nesse gráfico aqui da questão do item B é o contrário, ó. Ele de 5 a 15 fica exatamente o contrário. De 5 a 15 o lucro é positivo. Não é isso que está acontecendo aqui.
tá? Na C, o lucro é sempre positivo. Na D, o lucro é sempre positivo. Desculpa, aqui é C, tá? Que foi cortado a diferença. Na C, o lucro é sempre positivo, com exceção desses dois pontos aqui, que ele é zero, né? E realmente ele tem que ser zero, gente, porque nesse momento que eu tenho lucro e custo igual aqui nesses dois pontos, vejam que ele tem que dar zero aqui, ó. Ele tem que estar passando pelo eixo do X aqui, ó, tá? Então, ou seja, o meu lucro aqui não existe, ele é nulo, né? Então é isso, gente. Então é uma questãozinha muito fácil, interpretação de gráfico aqui, gente. Letra A, não dava para errar essa questão, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima resolução.